meu nome é Júlia e nesse vídeo vamos conversar sobre o livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron, minha xará. Pra quem não conhece, a Julia Cameron, ela já foi roteirista de filmes, de musicais, ela já trabalhou com um monte de coisa, ela era casada com o diretor de cinema Martin Scorsese e ao longo da vida dela, ela foi trabalhando com a arte dessa forma, até que chegou um determinado momento em que as pessoas começavam a pedir dicas pra ela, né, de como trabalhar com a criatividade assim, e ela criou um programa de 12 semanas chamado O Caminho do Artista, e ali ela ensinava as pessoas a como desbloquear a criatividade, e ao longo do tempo esse programa se transformou nesse livro. Então o foco desse livro é ajudar pessoas que são artistas ou que querem ser artistas a tirar esses bloqueios que a gente tem, esses medos que a gente tem de trabalhar com a criatividade. Esse livro, ele foi dividido numa estrutura de 12 capítulos, cada capítulo corresponde a uma semana, e daí em cada capítulo ou em cada semana, ela vai atacar um desses motivos que pode estar bloqueando e travando a tua criatividade. E daí ao longo do capítulo ela vai explicar possíveis motivos disso, ela vai trazer exercícios que tu pode fazer e algumas dicas mais práticas assim mesmo, né, de como tu pode desbloquear a tua criatividade nesse motivo específico aqui, e daí na semana seguinte vamos para outro motivo e assim vai ao longo das 12 semanas. Então, por exemplo, na primeira semana, o foco é em ver quais são as crenças negativas que tu tem a respeito da tua própria personalidade como artista, né? O que tu acha sobre ser artista? Na semana 2 é mais sobre um autoconhecimento, de tu identificar o que te inspira para poder criar. Na semana 3 ela fala bastante sobre lidar com críticas e o que fazer, né? Porque sempre vai ter alguma crítica acontecendo ali, então como identificar as críticas construtivas das destrutivas e o que fazer com elas, e por aí vai. Eu vou colocar aqui na tela o que é o tema principal de todas as 12 semanas, para vocês terem uma ideia do que vai acontecendo em cada uma delas, mas que nem eu falei, ao longo desses 12 capítulos, tu vai ter exercícios práticos. A maioria desses exercícios práticos são perguntas que tu vai ter que responder a respeito de ti mesmo, das tuas memórias, das tuas inspirações, de quem são as pessoas que te apoiam. Mas além dessas tarefas exclusivas, né, de cada uma das semanas, se tu for executar esse projeto, ela também fala que tem duas tarefas que vão continuar ao longo de todas as 12 semanas, que são as páginas matinais e os encontros do artista. As páginas matinais significa que todos os dias tu vai escrever 3 páginas de qualquer coisa, o que passar na tua cabeça. A ideia das páginas matinais é mais de tu desabafar mesmo, sabe? Coloca tudo que tu tá pensando, todos os teus medos, desafios, vergonhas que tu tem a respeito da tua arte, joga tudo ali naquele papel, porque a ideia das páginas matinais é realmente tu tirar essas coisas da tua cabeça e colocar no papel. Porque muitas vezes a gente tem esses pensamentos e a gente esconde eles, a gente evita pensar a respeito disso. Então nas páginas matinais tu vai botar pra fora e vai olhar pra isso de verdade, porque é só observando quais são os teus medos, né, que tu consegue trabalhar em cima deles. E o encontro do artista é um encontro mesmo, né? Se tu tá namorando com alguém, tu vai em encontros com essa pessoa pra se conectar com ela, né, pra ter um romancezinho ali acontecendo, mas os encontros do artista é um encontro contigo mesmo. É tu e tu mesma, uma vez por semana, que vai ali durar 1 hora, 2 horas mais ou menos, e tu vai fazer qualquer coisa que te inspire, que abra a tua criatividade. Então pode ser caminhar, pode ser ouvir música, jogar boliche, ver filme, cozinhar, qualquer coisa que tu goste de fazer e que te inspire, que tu esteja ali no momento mesmo, observando as coisas, escutando, sabe, usando todos os teus sentidos, absorvendo os negócios, aquela coisa toda. Então é assim que funciona o projeto desse livro, tu vai ter essas 2 tarefas que se repetem, mas cada uma das 12 semanas vai trazer um monte de exercícios pra tu fazer, é um monte mesmo, são listas gigantescas assim, não são difíceis, tá? A maioria delas são perguntas, mas é uma lista gigantesca de perguntas que tu vai ter que responder sobre ti mesmo, que tu vai ter que sentar ali e parar e pensar de verdade, né, pra conseguir responder sinceramente. É um processo bem assim de autoconhecimento, de tu identificar quando que lá no passado tu começou a se sentir criativo, quais eram as atividades que tu gostava de fazer, por que que tu parou de exercer a tua criatividade, né? Se foi alguém que fez algum comentário pra ti, o que que tu sentiu, porque daí a hora que tu vai identificando essas coisas, tu consegue trabalhar em cima delas. E de verdade, é muita coisa que a Júlia vai falar ao longo desse livro, mas eu vou destacar aqui as minhas 4 lições favoritas que ela passa ao longo disso tudo, que realmente fizeram uma diferença na minha vida. Primeiro foram as páginas matinais. Eu falei que elas são as mais chatinhas e que elas demoram e tal, mas
Sabe aquela coisa tipo academia, assim, que é chato de fazer, mas que realmente funciona? As páginas matinais são assim. Elas te ajudam a botar pra fora o que tu tá sentindo, o que tu tá pensando, e é meio que um momento, pelo menos, que tu tem ali pra pensar na tua vida, pra parar e ficar só refletindo sobre ti, sobre a tua criatividade e tal. Um conceito que ela traz que eu achei muito legal é o de preencher o formulário. Basicamente, isso significa que tu vai fazer uma coisa de cada vez, sabe? Dar um passo de cada vez, mas dar um passo todos os dias. Então, ela fala que todo santo dia tu pode fazer alguma coisa pra dar um passinho, né, em direção ao teu objetivo criativo. Um exemplo que ela dá é tipo assim, tu não vai conseguir fazer uma pintura em um dia, mas hoje tu pode, por exemplo, lavar os teus pincéis, amanhã tu pode organizar as tuas tintas, no dia seguinte tu prepara a tela, e assim tu vai aos pouquinhos, né, ver se tem uma aula de pintura perto de ti, ver quanto custa, vai aos pouquinhos dando esses passos, porque o foco é tu não parar e tu ir devagarinho em progresso ao teu objetivo. E eu sei que isso pode parecer meio óbvio, né? Tipo assim, é claro que a gente vai um passo de cada vez, mas a gente acaba esquecendo. E quando ela fala sobre isso de tu preencher o formulário e fazer essas coisas mínimas, sabe? Parece que não é nada, sabe? Tipo assim, não, se eu lavar os meus pincéis vai me ajudar a finalizar uma pintura? Vai, porque mesmo sendo uma coisinha pititiquinha que parece que não faz a menor diferença, tu tá se sentindo artista ali. Ainda é um processo que faz parte disso tudo e que te ajuda a pelo menos sentir que tu tá em movimento. Outra coisa que eu achei super legal que ela traz nesse livro é sobre os objetivos que tu cria pro teu processo artístico. Então, assim, tu vai criar um objetivo que tu quer, né, de qual tipo de artista que tu quer ser. Mas é importante que tu também saiba como é que tu vai medir que tu chegou nesse objetivo ou não. Ela dá o exemplo de duas mulheres que querem ser atrizes. Uma delas pode querer ser uma atriz famosa, que vai aparecer na capa da Vogue, que quer ter notoriedade, não sei o quê. Enquanto a outra quer ser uma atriz que é bem avaliada pela crítica, sabe? Tem críticas positivas por causa das técnicas de atuação que ela usa. E daí, por mais que essas duas mulheres tenham o mesmo objetivo, ser atriz, cada uma delas quer uma coisa diferente, né? Uma quer mais essa parte da fama, enquanto a outra quer ter essas críticas positivas de quem entende mais ali da área. Então, cada uma delas vai seguir um caminho diferente, e se uma seguir o caminho da outra, ela não vai ser feliz. Ela pode chegar no objetivo que ela queria inicialmente, mas não é exatamente aquilo que ela quer. E isso eu acho importantíssimo, porque quando a gente tá seguindo algum processo, a gente tende a olhar para as pessoas que já chegaram aonde a gente quer chegar e usar essas pessoas como inspiração, tentar trilhar o mesmo caminho delas, ouvir conselhos delas. Só que às vezes essa pessoa chegou onde tu quer chegar, mas não é exatamente aquilo que tu quer, sabe? Então eu acho super importante isso que ela falou, de tu identificar muito bem qual que é o teu objetivo e o que vai indicar pra ti que tu chegou nele. Um outro capítulo que eu também achei incrível nesse livro é quando ela fala sobre essa visão que a gente tem de que, eu sou muito velha pra fazer tal coisa, eu sou muito velha pra começar isso agora. E ela cita que não tem esse negócio de tu ser velho demais pra começar a fazer alguma coisa. O grande ponto não é que tu precisa ser jovem, é que tu precisa ter a mentalidade de um iniciante. Tu vai ter que estar disposto a aprender, tu não pode ter medo de errar, de repetir, de tentar de novo, de errar de novo, de quebrar a cara e começar de novo, aprender um pouco mais, estudar um pouco mais, tentar até que finalmente tu consegue o que tu quer. Isso costuma ser uma coisa que as crianças têm mais, né? Criança tem menos medo de errar, começa ali a engatinhar, cai, engatinha de novo. Adulto é que tem muito esse medo de errar, principalmente quando a gente sabe que as outras pessoas estão vendo a gente. Então, esse medo de, meu Deus, eu sou velho demais pra fazer alguma coisa, geralmente costuma estar ligado a isso, a essa mentalidade que tu precisa ter de ser iniciante, de admitir que tu não sabe das coisas, que tu tá começando, que vai demorar pra tu chegar onde tu quer chegar, mas que se tu continuar ali aprendendo, errando, arrumando os teus erros e seguindo em frente, tu pode chegar lá começando com 10 anos de idade ou 90, tanto faz. Só que esse livro, apesar dele ter algumas lições que eu achei que são muito boas, eu também tenho algumas críticas a fazer em relação a ele, porque esse livro, ele é, assim, 50% maravilhoso e 50% muito complicado. Ele é bem dividido, ele é bem controverso em alguns pontos. Primeiro de tudo, eu acho que é importante saber qual que é o posicionamento da Julia Cameron a respeito da criatividade. A visão dela da criatividade é que é uma coisa bem espiritual. Tanto é que o título do livro em inglês é que é o caminho espiritual, uma coisa nesse sentido. Então ela fala que quando tu tá criando alguma coisa, tu tá usando a energia do criador do universo ou de Deus. E daí ela
tem algumas falas bem complicadas a respeito disso, tipo falar que se tu não tá criando, tu tá indo contra a vontade do criador. Ela até fala que se tu não acredita em Deus, tu pode usar as palavras universo, destino, energia, assim, o que fizer sentido pra ti. E segundo ela, essa visão dela de Deus, de universo, tal, não afeta as pessoas que não acreditam nesse tipo de coisa. Mas, assim, eu, particularmente, como uma pessoa que não acredita nessas coisas, achei que afetou sim, que não tem como eu seguir os passos que ela fala pra seguir, sendo que muitas das coisas que ela fala são embasadas na fé de que existe algo ou alguém guiando os teus passos, de que o universo vai colocar oportunidades na tua frente, de que a energia espiritual vai romper todos os teus medos e te falar o que tu tem que fazer, os teus passos, porque fica muito difícil eu seguir os ensinamentos que ela passa, sendo que eu não tenho a mesma crença dela a respeito do que motiva todos esses ensinamentos que ela fala, entende? Tanto é que tem alguns exercícios do livro que envolvem essa espiritualidade, por exemplo, de tu escrever uma oração pedindo que Deus te guie na tua criatividade e tal. E eu imagino que pessoas que têm essa mesma visão dela, que também acreditam nas coisas que ela acredita, pra essas pessoas isso vai funcionar, mas pra mim não funcionou, pra mim não fez sentido fazer esse tipo de atividade. E pra ser bem sincera, nessas etapas eu me sentia muito perdida com o processo que ela tava ensinando, porque isso não fazia sentido pra mim. Então eu sentia que o que eu tava fazendo tava me levando pra lugar nenhum. No fim das contas, eu acho que é um pouco ingênuo da parte dela fazer essa generalização de que todo mundo tem a mesma visão dela e que mesmo se tu não acreditar 100% no que ela acredita, tu ainda assim vai conseguir seguir os passos que ela tá te guiando, porque não é bem assim. E daí acabou que essas partes do livro me passaram muito mais essa vibe de ser um livro de uma coach espiritual, de ser conselhos de amiga, e que essa amiga tá exigindo que tu acredite cegamente nas mesmas coisas que ela acredita para que tu consiga ter o mesmo resultado dela. E isso simplesmente não funcionou pra mim. Outro ponto que eu queria que tivesse sido melhor desenvolvido nesse livro é a questão dos exemplos que ela dá. Porque ao longo de todos esses 12 capítulos, ela traz muitos e muitos exemplos de alunos que já fizeram esse projeto com ela, ou pessoas que já leram o livro e aplicaram essas técnicas dela. Só que cada vez que ela traz algum desses exemplos, é sempre algo muito genérico, tipo assim, Maria fez todo o projeto das 12 semanas e conseguiu uma vaga como bailarina na Broadway. Só que tu fica tipo assim, tá, Maria de quê? Qual que foi o show da Broadway que ela conseguiu? Nada é específico. E a gente acaba ficando com aquela vontade de ir atrás, né? De ver, tipo assim, deixa eu ver o que foi feito com essas técnicas, com esses projetos que ela ajudou a desenvolver. Até porque ela fala que o que ela ensina aqui nesse livro pode ser usado pra qualquer tipo de arte. Seja pra tu escrever um livro, pra tu fazer uma pintura, fazer um filme, decorar bolo, ser bailarina, escultura, qualquer coisa, sabe? Funciona pra tudo. Então a gente tem essa curiosidade de ir atrás e de ver assim, quem que foram os alunos dela, qual foi o tipo de arte que foi feita com essas técnicas, mas não dá pra ir atrás, porque não tem nada específico. Eu até entendo que, em parte, isso possa ser uma forma de garantir o anonimato desses alunos, né, pra não ter que expor eles dessa forma, mas, de certa forma, acaba perdendo um pouco de credibilidade no trabalho dela. Não tô falando que ela tá mentindo aqui nesse livro, mas é que realmente deixa essa pulga atrás da orelha, e também tem o fato da gente ter vontade de ir atrás e de ver realmente os resultados disso tudo. E o único jeito que eu consegui de encontrar as pessoas que realmente leram esse livro e usaram essas técnicas dela foi vendo resenha em, tipo, Amazon, Goodreads, Scoob. E daí eu descobri, por exemplo, a autora do livro Para Sempre Alice, ela comenta no Goodreads que leu esse livro, que usou as técnicas e, inclusive, usou pra escrever esse livro dela. Então, assim, existem pessoas que realmente testaram isso e que isso funcionou. Mas dentro do livro dela, ela não coloca o nome dessas pessoas e tu tem que meio que ir caçando, assim, meio que se vire pra achar, sabe? Então, no fim das contas, esse é um livro super complicado de falar a respeito, porque ele mistura coisas muito boas com partes muito controversas e complicadas. Então, ele exige muito que tu use o teu pensamento crítico para, se tu quiser ler ele, para conseguir separar o que é que realmente funciona do que é que pode ser que sejam opiniões delas e crenças dessa autora que ela tá colocando como fatos dentro do livro. Então eu gostei muito de algumas partes desse livro e eu realmente recomendo ele se tu tem essa vontade de destravar a tua criatividade, de encontrar quais são os pontos que acabam te bloqueando, que acabam
tu se colocando pra trás e destravar tudo isso, mas eu acho importante saber que a autora tem essa visão muito glamorizada e muito espiritual da arte, de que tu tem essa obrigação de exercer a arte, porque senão tu tá indo contra as vontades do universo, e de que tudo vai se encaixar pra ti se tu tiver fé e tal. Eu acho que é importante tu ter esse conhecimento pra saber, né, ali, se isso vai funcionar pra ti ou não, se tu tem a mesma opinião da autora, isso pode fazer sentido pra ti. Se tu não tem a mesma opinião da autora, é bom saber que ela tem essa visão pra tu saber se tu consegue ignorar isso, né, passar por cima disso, ou se isso vai ser alguma coisa que vai te atrapalhar muito nessa jornada, e daí nem vale a pena tu ler esse livro e tentar passar por esses processos. Mas eu fiz esse processo do começo ao fim, foram 12 semanas mesmo, foi bem trabalhoso, e na minha opinião ele vale sim a pena, apesar de todos esses detalhes que eu não gostei, tiveram muitas coisas boas que eu também consegui tirar dali, então foi uma experiência assim, agridoce, mas que na minha opinião acabou valendo a pena. Eu gravei alguns vlogs de como é que foi esse processo ao longo de todas essas 12 semanas e explicando um pouco melhor sobre o que acontece em cada uma das semanas, dando exemplos de algumas das atividades que ela traz. Eu não consegui colocar nesse vídeo aqui porque senão ia ficar um negócio gigantesco, mas eu vou postar esse vídeo semana que vem e daí eu vou deixar ele linkado aqui nos cards e aqui embaixo na descrição. Mas de forma resumida, dando um veredito assim, é óbvio que esse livro não vai fazer nenhum milagre na tua vida, mas ele realmente me ajudou bastante nessa parte de confiar mais em mim mesma e acreditar que eu tenho potencial, sabe? Porque ele dá essa motivada na gente e principalmente porque ele tira os receios que a gente tem ao nosso próprio respeito. Eu vou ser sincera que assim, se o teu bloqueio criativo tá relacionado com tu não conseguir ter ideias, com tu querer ter mais inspiração, eu não acho que esse livro seja o melhor. Eu acho que o livro Roube como um Artista, do Austin Kleon, ele fala mais sobre isso de uma forma um pouco mais prática. Nesse livro aqui, No Caminho do Artista, da Julia Cameron, ele fala mais sobre tu ter um bloqueio criativo, não necessariamente por falta de ideias, mas por tu não botar elas em prática. Bloqueios mais internos, assim. E nisso, eu acho que ele cumpre o papel dele, de te transformar em uma pessoa mais confiante no que tu tá fazendo e eliminar essas dúvidas e medos e tudo isso que a gente pensa a respeito da gente mesmo, né? Que a gente é sempre o nosso maior crítico. Se tu já leu esse livro, me conta aqui embaixo nos comentários o que tu achou dele e se tu já botou em prática mesmo esse processo de 12 semanas, se isso funcionou pra ti ou não. E se tu for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura toda semana. Se tu gosta também de fofocar sobre isso, se inscreve aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.